Se você, até o dia de hoje, não entendeu que a nossa cidadania, a nossa morada, a nossa pátria, não é neste mundo, mas sim nos céus, hoje iremos meditar sobre a nossa verdadeira cidadania. Portanto, desde já, peço a você que gentilmente se inscreva neste canal, ative o sino das notificações, compartilhe com pelo menos 5 pessoas, deixe o seu like, porque você está no Nada Mais, o canal onde nada mais importa que a presença do nosso Deus na minha vida e na sua vida. Portanto, meu querido e minha querida, peço a você que, por gentileza, abra a sua Bíblia para você que pode no livro de Filipenses, escrito pelo grande homem de Deus conhecido como Apóstolo Paulo, capítulo 3, versos 20 e 21, que diz bem assim: No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro para mim e para você a seguinte coisa: tudo o que nós temos hoje é passageiro. Tudo. Vamos colocar, se Paulo tivesse escrito esses 2 versículos em 2026, seria a seguinte coisa: a sua família, o seu carro, o seu trabalho, a sua loja, a sua empresa, tudo é passageiro, porque tudo é terreno. Porque nós temos que esperar é a glória vindoura, a glória divina. Porém, contudo e entretanto, devemos, enquanto esta glória não vem, devemos viver o melhor desta terra. Amém? Você sabia que você, que está aí do outro lado, não nasceu para sofrer, você não nasceu para ser escória. Você não é resultado de uma relação de um pai e de uma mãe que são falhos. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para prosperar, você nasceu para ser rei, ser rainha. Sabia disso? Conheces a história do rei Davi? Não? Então vou te contar só um resumo. Davi, 7º filho do seu pai Jessé. Sabia? Não, né? Então fique sabendo. Davi era o 7º filho de uma família onde ele era rejeitado. Sabia? Ele foi rejeitado. Ele, todos os dias de manhã, era posto para fora para cuidar das ovelhas do seu pai. E a Bíblia não fala se Davi era um filho de um outro relacionamento de Jessé, porque naquele tempo, no Antigo Testamento, você poderia casar e ter outra família. É só você ver a história de Jacó. Jacó teve 4 esposas. Davi no futuro teve 10. Salomão, seu filho, teve mais de 1000. Só para você entender a situação. Mas a Bíblia conta que o jovem Davi todo dia tomava conta das ovelhas do seu pai. Sabe quando que Deus começou a honrá-lo? Quando ele começou a fazer louvores, começou a adorá-lo ali enquanto ele trabalhava. E a honra do Senhor veio sobre a vida de Davi, principalmente quando um urso veio e um leão veio com intenções de devorar as ovelhas de Davi. Mas pequeno Davi, usando a sua astúcia e cheio do Espírito Santo, derrotou um urso e um leão. Ali era preparação para o destino glorioso de Davi. Passa-se o tempo, Davi, ele vai até o seu pai pede que ele levasse comida e alimento para os seus irmãos que estavam na guerra.
Davi então vai. Sabia disso? Só que antes de Davi ir, Deus chama Samuel e fala: negócio é o seguinte, Samuca. A partir de hoje, Saul não é mais o meu rei. Você vai ungir um outro rei. Vá até a casa de Jessé e unja um de seus filhos. Então Samuca, também conhecido como o grande profeta Samuel, vai. Chega na casa de Jessé com um bezerro e ele, direcionado por Deus, diz que ali eles iriam adorar ao Senhor e sacrificar aquele animal ao Senhor. Mas o intuito era ungir Davi. Mas Samuel ainda não sabia quem era o filho que seria ungido rei em Israel. Então Jessé chama seus 6 filhos. Samuel olha e fala: esse primeiro é a cara do rei, é a cara da nobreza, esse aí vai dar bom. E Deus fala no coração de Samuel: Samuel, para de ver o que está por fora, eu vejo o que está dentro. Esse aí não me agrada. Veio o segundo, a mesma coisa. O terceiro, a mesma coisa. O quarto, o quinto, o sexto. E nada de Deus ter se agradado. Porém, Deus toca no coração de Samuel e faz a seguinte pergunta. Diz a Jessé, pergunta para ele se todos os filhos acabaram. Então, Samuel volta para Jessé e pergunta: Jessé, estão aqui todos os vossos filhos? Então Jessé lembrou-se que ele tinha um 7º filho. Ele: não, está faltando mais moço. Então Samuel diz: manda chamá-lo. Um dos seus irmãos vai buscá-lo. Quando Davi chega na porta, Deus fala diretamente a Samuel: levanta-te e unja o novo rei em Israel. Samuel, sem questionar, levanta e derrama a unção sobre a vida de Davi. Dias depois, como eu disse anteriormente, Davi vai até o campo de batalha. Chegou lá, ele vê o gigante filisteu Golias blasfemando contra Deus. Aquilo encheu o coração de Davi de uma forma que ele chega e pergunta: quem que esse cabra ele acha que ele é? Quem que esse nego desse tamanho, quem que esse grandão tá achando que ele é? Para ficar falando assim do nosso Deus, do Deus de Israel. Eu não aceito. Ninguém vai fazer nada contra ele, não. O exército morrendo de medo. E ele vai até o rei e pergunta: o rei Saul, tu não vai fazer nada, não? E o rei Saul estava como? Morrendo de medo. E do outro lado da campina, o gigante Golias só mandando aquelas palavras abençoadas, que eu não posso nem citar nome aqui. E uma delas era: o Deus de vocês é como se fosse um cão. Tipo, o que seria essa palavra hoje em dia, né? Seriam umas palavras de baixo calão, vamos falar assim. E Davi foi lá e falou assim: já que ninguém vai, eu vou lá e vou derrubar esse caboclo. Eu vou lá e vou dar um jeito. Ô Saul, o que vai acontecer para quem derrotar o gigante? Então Saul fala: vai se tornar um homem próspero, vai casar com a minha filha e a sua família não vai pagar mais imposto. Então Davi pensou: peraí, vou casar com Mical. Mical é lindinha, aquela menina. Que menina bonita, filha do rei. Segundo, a minha família não vai pagar mais imposto. E terceiro, vou ficar rico? Eu faria esse negócio. Então, imediatamente Davi vai. Só que Saul era esperto. O que Saul faz? Falou com Davi: vista a minha armadura, Davi. Usa a minha armadura. E qual que era o intuito disso? Se Davi derrubasse o gigante com a armadura de Saul, o despisto e a alegação de Saul seria que ele só venceu o gigante porque ele estava usando a minha armadura. Porém, Deus colocou um peso sobre aquela armadura que Davi não conseguia nem andar. Davi olhou e falou: ô rei, leva a mão, não mais. Cara, essa armadura tá pesada demais. Vai dar não. Sem chances. Não tem como eu usar esta armadura, meu querido. Toma, não vou usar mais. E eu vou com
5 pedrinhas. Saul olhou e falou: como? Como que você vai enfrentar um gigante com 5 pedras? Te preocupa não, rei. Sobre mim está a unção do Todo-Poderoso. Eu derrotei um urso e um leão usando apenas a força de Deus. Seus irmãos chegam para Davi e falam: o grande mentiroso, caluniador, enganador, o que você está fazendo aqui? Você veio para tirar deboche da nossa cara, né? E Davi disse: não, eu vim trazer as coisas que o nosso pai mandou para vocês. Só que esse gigante aí, ele tá demais. Eu vou lá e vou derrotá-lo. Você acha que muitos não riram da cara de Davi? Muitos debocharam da cara de Davi. E Davi sabe o que fez? Baixou na beirada do córrego, do rio, do riacho, que estava ali perto. Pegou 5 pedrinhas. Foi até o incircunciso gigante filisteu. E Golias virou para ele e disse: pera aí, cara. É para mandar o seu melhor soldado, não para mandar esse cão vira-lata. Desmereceu Davi. Literalmente desmereceu o pequeno Davi. Davi olhou para ele e falou assim: aqui, queridão, deixa eu te dizer uma coisa. Tu vem contra mim com espada, lança e com aquilo que tu quiser, com Deus que você quiser. Eu só vou contra ti com o nome do Deus de Israel. Pode vir do dia que você quiser. Eu contra ti, eu só vou em nome do Deus dos exércitos. E aí começa as preparações daquela batalha. Imagina a cena. O gigante, o problema, vindo até o seu encontro. Você é Davi nesse momento. E Davi ali, ó, com sua funta, rodando aquela pedra. Quando o gigante se aproxima, Davi direciona aquela pedra. E a pedra vai. E a pedra, ela acerta por uma fresta na cabeça do grande Golias. E ele cai por terra. Quando ele cai por terra, ele já cai inconsciente. Ele desmaia. Mas ele não morreu. Davi simplesmente pega a cabeça do gigante e a corta, fazendo com que assim ele, o gigante, viesse a óbito e a batalha terminasse. Quando os filisteus viram que aquele menino, que tinha lá seus 14 anos, 1,60 m, derrubou um cara de mais de 3,15 m, tentaram fugir. E Davi pega a cabeça e a espada de Golias e leva até Saul. Davi entrega a cabeça do gigante e fala: tá aqui, ó. Com isso, preste atenção. Jonatas começa a falar com seu pai: pai, ordena aos homens para que nós possamos ir atrás dos filisteus, porque Golias tinha dito: aquele que perdesse a batalha, o povo daquele perdedor iria se tornar escravo, iria se tornar servo do povo do vencedor. E os filisteus tentaram correr. Só que aí o nosso antagonista, o rei Saul, ordena e o exército vai e vence aos filisteus. Mas aí tu me pergunta: onde está a vida que Davi mereceu? Davi enfrentou lutas assim como eu e você enfrentamos todos os dias. Para Davi começar a viver o extraordinário que Deus tinha para a vida dele, e o que Deus tem para você que hoje é um Davi, é simples. Você tem que ser fiel ao Senhor, você tem que obedecer aos seus mandamentos, você tem que falar com Deus todos os dias em oração. Amém? Para você viver o extraordinário de Deus aqui nesta terra, faça como Davi. Davi, este viveu o extraordinário de Deus todos os dias. Paulo, em meio a lutas, viveu o extraordinário de Deus todos os dias. Cada um dos 12 apóstolos viveu o extraordinário de Deus, com pouco ou com muito. Queridos, a palavra que nós lemos fala sobre
A nossa casa é o céu. Aqui na terra é passageiro. Mas temos que entender uma coisa: é passageiro? É. Mas podemos viver uma parte do extraordinário que nos aguarda na glória. É você, eu, nós nos tornarmos cada vez mais íntimos do Senhor, cada vez mais prósperos no Senhor. E quando você faz isso, deixa eu te dizer uma coisinha. Deus, ele se agrada e ele vai derramar as bênçãos sobre a sua vida. É só você deixar que ele trabalhe a seu favor. Amém. Viver o extraordinário de Deus nessa terra é o que nós devemos viver. Nós, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, nós temos que viver o sobrenatural de Deus. E ali tem que ser a extensão do Senhor, do céu, aqui nessa terra. Amém. Não é para ser a extensão do inferno, é para ser a extensão do céu. Amém. Nesse momento, meu querido e minha querida, convoco a você para vivermos o extraordinário de Deus através desta oração que vamos fazer. Feche os seus olhos, você que pode, e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma palavra que veio do céu para abençoar a nossa vida. Em o nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, que no dia de hoje nós possamos viver o extraordinário, o sobrenatural, o avivamento do Senhor em nossa vida, em o nome santo de Jesus Cristo. Enquanto aguardamos a vinda do Senhor, enquanto aguardamos para morar contigo nos céus, podemos trazer o céu para a terra, podemos trazer o céu para dentro da nossa casa, podemos trazer o céu para dentro do nosso ambiente, para dentro do nosso local de trabalho, em o nome santo de Jesus. Sim, Pai, derrame o sobrenatural sobre a nossa vida, sobre tudo que nós temos, em nome de Jesus, porque nós já entendemos que somos mordomos de tudo aquilo que o Senhor nos deu. Somos apenas aqueles que guardam a nossa família, a nossa casa, os nossos bens, as empresas, em nome do Senhor dos Exércitos. Glorificado seja o Senhor. Hosana nas mais altas alturas ao Deus que é todo-poderoso, ao Deus que pode fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Por isso, Pai, acreditamos e cremos que o Senhor tem muito mais para a nossa vida do que nós podemos crer, acreditar. Por isso, Pai, semeamos na nossa vida e semeamos na vida do próximo momentos de oração, momentos de intercessão em o nome santo de Jesus Cristo. Muito obrigado, querido Deus eterno Pai, em o nome de Jesus. E aguardamos que o teu reino venha ainda mais para dentro de nós, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, para dentro do ambiente de trabalho, em o nome santo de Jesus Cristo. Amém. E glorificado seja o teu nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te dê muita saúde, muita paz e muita prosperidade, em o nome santo de Jesus. Queridos irmãos e queridas irmãs, se você chegou até este momento da reflexão, da oração, peço a você que faça a seguinte coisa: se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe aí o seu like, curta, comenta, compartilhe com pelo menos 5 pessoas. Sim, faça isso, faça essas ações para que o YouTube entenda que o conteúdo aqui deste canal não é um conteúdo que agride pessoas, mas sim que agrega
valores, tanto espirituais como conselhos diretos do trono de Deus para abençoar a sua vida. Amém? Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. Até o nosso próximo momento de reflexão aqui no Nada Mais, onde nada mais importa do que a presença do nosso Deus em nossa vida.